Bom, continuando aqui com os fatores de risco para evolução clínica, né, grave da Covid-19, vamos passar adiante. Nós temos a base da fisiopatologia do Covid, né? Dizem que existe dois subconjuntos patológicos distintos, mas sobrepostos, né? O primeiro está relacionado com a presença do vírus, né? Então, o vírus ele pode por si só já causar seu aspecto patológico relacionado à presença dele ali, a inflamação na célula, e depois nós temos a resposta do hospedeiro infectado. E é justamente essa resposta do hospedeiro em relação à presença do vírus que nós temos as formas mais graves da Covid-19. Então, são dois fatores interdependentes. Se não tivesse o vírus, nós não teríamos a resposta, tá? Porém, são altamente relacionados à gravidade, principalmente em relação à resposta do paciente, que você tem os quadros de inflamação e hiperinflamação que podem gerar diversas consequências. Então, voltando para as fases da infecção pelo coronavírus, nós temos uma fase inicial, que seria a fase da resposta viral. Essa fase aqui, ela está relacionada com os primeiros sinais e sintomas, geralmente brandos, relacionados a uma infecção de via respiratória principalmente. Então, é nessa fase que nós temos a febre, a tosse seca, aquele reflexo de tosse, às vezes a dor de garganta e um efeito neurológico muito característico da Covid-19, que não é comum em outras viroses respiratórias, que seria a anosmia e algesia, tá? Eu não conheço outra virose respiratória que causa de forma tão comum esses sinais e sintomas, tá? Seria febre, tosse, dor de garganta associado à anosmia e algesia. Esse efeito neurológico aqui, ele perdura por mais tempo do que os sintomas iniciais, porque é um efeito neurológico, então você tem um maior período de tempo antes de você recuperar esses sentidos, que seria o paladar e o olfato. Então é muito característico e bem típico, muito utilizado no diagnóstico quando você tem apenas o diagnóstico clínico para lançar a mão. Você não tem, por exemplo, um teste laboratorial que você pode fazer devido à janela imunológica presente na fase inicial. Depois nós vamos ver lá que a Covid-19, por exemplo, quando a pessoa chega no centro de doenças respiratórias, não adianta você fazer com sintomas iniciais a sorologia, né? A sorologia ela tem que ser realizada em um tempo específico que seja palpável para a formação dos anticorpos, dos primeiros anticorpos a serem detectados. Então, quando essa pessoa apresenta esses sinais e sintomas, o médico, sem ter a ferramenta de diagnóstico, ele pode ter um diagnóstico clínico. Daí sim é indicado ele fazer exames laboratoriais complementares, né? Passando também pela parte de oximetria, onde ele vai ter ali um indicador que também é considerado um indicador muito importante, que seria a saturação do oxigênio, se ele estiver abaixo de 93, e ele vai lançar a mão aí daquela bateria de exames laboratoriais que nós falamos anteriormente, que pode ser indicativo das primeiras alterações que podem indicar um rumo à gravidade da Covid-19, tá certo? A gente tem que lembrar também que assim não são todas as pessoas que desenvolvem essa forma grave, mas a partir do momento que a saturação de oxigênio
ela abaixa de 93% e você tem alterações nesses exames laboratoriais, é indicado que essa pessoa interne. Tá? Não, né, às vezes não vai ser necessário o ato de intubar, fazer a intubação, ventilação mecânica, mas essa pessoa ela deve ser internada e ter cuidados específicos, tá? Principalmente relacionados à vigília, um monitoramento da evolução da doença, porque é uma doença que ela evolui muito rápido. Nós temos casos, tá? Eu acompanhei casos de pessoas que estavam conversando de manhã, de tarde estavam com coriza e à noite estavam no tubo. É uma doença que evolui muito rápido, tá? Esse intervalo de tempo para a pessoa sair de uma aparente normalidade para ela necessitar de oxigênio através de uma ventilação mecânica é coisa de horas. E ela também é uma doença que involui muito rápido. Aí já é o contrário. E para tirar essa pessoa do tubo para voltar a respirar de forma normal é uma complicação danada. Às vezes você demanda até 21 dias em média para retirar essa pessoa de uma ventilação mecânica entre a fase de desmame, e isso se essa pessoa não desenvolver infecções oportunistas secundárias que são comuns em ambientes hospitalares. Aí essa pessoa está em ventilação mecânica ali há mais de 7 dias, então ela tem uma facilidade maior para desenvolver uma pneumonia hospitalar, tá? Devido à formação, a infecção, né, do tubo, formação de biofilme por bactérias multiresistentes, e acaba que essa pessoa desenvolve uma infecção hospitalar secundária. Então, além dos cuidados já necessários à Covid-19 para manter a oxigenação, a sedação, você tem que entrar com antibióticos de amplo espectro para não deixar essa infecção destruir ainda mais esse organismo que já está bastante debilitado. Então, voltando aqui para as fases, nós temos essa fase inicial, que seria a resposta viral, e depois nós temos a fase 2. A fase 2 ela é subdividida em duas fases. Nós temos aí a fase 2, onde você começa o quadro inflamatório, responsável pelos achados radiológicos específicos da Covid-19, que seria a opacificação tipo vidro fosco, né? Só que na fase 2A você não tem o comprometimento na parte de oxigenação. E na fase 2B você já tem um comprometimento na parte de oxigenação com sintomas de hipóxia, tá? Com desconforto respiratório. E se você atrasar um pouquinho aqui nessa fase, possivelmente você vai agravar muito e você pode desenvolver a fase grave da doença, que seria relacionado à fase 3, que é a hiperinflamação. E essa hiperinflamação ela leva ao choque. O choque, definição de choque, seria queda de pressão com perda de consciência. Essa queda de pressão com perda de consciência, você tem vários tipos de choque. Nesse caso aqui é um choque inflamatório, uma tempestade de citocinas que causam uma vasodilatação generalizada, fazendo com que o seu organismo não consiga fazer o transporte adequado de oxigênio em todos os tecidos, causando uma falência múltipla de órgãos. Então, seria mais ou menos isso que acontece. Nessa fase também nós temos a síndrome da agonia respiratória aguda, no qual a pessoa não consegue se oxigenar de forma natural. Ela necessita obrigatoriamente de ventilação mecânica, de suporte de oxigênio para que ela possa conseguir de forma adequada, mínima, se oxigenar, e é muito difícil. Os médicos dizem que é muito difícil o manejo do paciente
nessa fase, porque geralmente o paciente não tem um dano neurológico, seria um paciente que teoricamente ele não sofreu nenhum dano neurológico, ele está, vamos dizer assim, racional, e você é obrigado a manter ele sedado e com um tubo. Então, a quantidade de medicamentos anestésicos, bloqueadores neuromusculares que são utilizados para o manejo deste paciente é uma coisa absurda. E nós tivemos justamente por isso, aqui no Brasil, ordem para suspender todas as cirurgias eletivas, né, que não seriam cirurgias de urgência, justamente pela falta dos medicamentos utilizados para a intubação. Tá certo? Mesmo porque esses pacientes não apenas passavam por uma simples intubação. Esses pacientes, ao mesmo tempo que eles são intubados, eles são mantidos intubados por vários dias. E a resistência gradual que ele leva à sedação, que você tem que manter esses pacientes, faz com que o consumo desses medicamentos seja muito grande. E isso fez com que a procura por esses medicamentos utilizados para intubação e manutenção da sedação, da ventilação mecânica, fosse muito grande. Então, um medicamento que custava R$ 2,50 passou a ser comprado por R$ 25, R$ 30. Isso quando conseguia se achar. Então, a ordem que o Ministério da Saúde, né, a orientação que ele deu, né, foi uma orientação, foi que as cirurgias fossem suspensas por causa da falta desses medicamentos utilizados para intubação e manutenção da ventilação mecânica desses pacientes. Tá certo? Bom, passando aqui ao próximo. Então aqui as fases um pouco melhor divididas para que vocês tenham uma ideia do que ocorre em relação ao paciente e o que ocorre em relação aos marcadores laboratoriais que nós temos a função, né, como analistas clínicos, de estar juntamente com a equipe médica atuando para que ocorra o diagnóstico e a manutenção correta desses pacientes. Então, na fase 1 ali, que seria a fase infecciosa, onde você tem a presença do vírus replicante, essa fase há de se lembrar também que é a fase com maior potencial para infecção, tá? Para a transmissão do paciente para o profissional de saúde, tá? Porque o vírus está replicante, ele está viável dentro do paciente, é nessa fase que geralmente os profissionais de saúde se infectam. Muitas vezes, quando o paciente vai para a UTI COVID, por exemplo, ele já passou dessa primeira fase. Então, são tomadas todas as medidas protetivas dentro de uma UTI, mas o risco de infecção teoricamente é menor, porque geralmente o paciente que foi para a UTI, que está no ventilador mecânico, ele já passou pela fase viral, ele já está numa fase inflamatória ou uma fase pulmonar severa, então ele já não tem vírus replicante, e sim a consequência da presença desse vírus. Lembra que eu falei para vocês naquele slide? São dois fatores, que é o fator da presença do vírus e o segundo fator, que seria da resposta do hospedeiro. Então, da fase 2 em diante, nós já temos a prevalência da resposta do hospedeiro em relação ao contato que esse mesmo hospedeiro teve com o vírus. Então, do quinto ao sétimo dia, o que nós podemos, geralmente do quinto dia, né, a partir da infecção, seria após o período de incubação do vírus, ali nós temos os primeiros sintomas, que são febre, tosse, a diarreia, tá, que seria relacionada a uma forma intestinal da Covid-19. Algumas pessoas, eu até conheço
uma pessoa que teve diarreia por 3 dias e depois de um tempo ele foi lá fazer o teste Covid, estava lá com todos os anticorpos presentes, né? Ele teve a Covid intestinal, não ficou nem sabendo, né? Bom, a cefaleia, a mialgia, anosmia, algesia, sintomas muito importantes relacionados à presença do vírus causando um quadro neurológico, tá? Afetando os nervos responsáveis pela anosmia, né? Que pelo odor e pelo paladar, que é a algesia, né? As inervações responsáveis por essas sintomatologias, né? Linfopenia, que seria a diminuição do número de linfócitos, tempo de protrombina prolongado. Lembra aquela aula lá que eu falei? O que é tempo de protrombina prolongado? O tempo de protrombina prolongado quer dizer que essa pessoa leva mais tempo para coagular um sangue, tá? Quando se testa um fator de via extrínseca em relação a um sangue padrão, a um testemunho, tá? Então ele está com um tempo prolongado em relação a um testemunho. Então, isso quer dizer, se ele tem um tempo prolongado, ele tem uma menor atividade de coagulação, certo? Nós temos a enzima lá desidrogenase lática, que ela está relacionada principalmente ao dano pulmonar e ao dano sanguíneo, tá? Nós temos aí a ferritina aumentada. Lembra quando eu estava falando para vocês o possível mecanismo do coronavírus em relação à sua ação na molécula de hemoglobina? Quando ele faz essa ação na molécula de hemoglobina, ele justamente desloca o ferro e esse ferro vai aumentar a sua proteína de reserva. A proteína de reserva do ferro se chama ferritina. Então, os níveis de ferritina desse paciente estão aumentados, que significa que ocorreu uma desestabilização da molécula de hemoglobina e o deslocamento do ferro, elevando os seus níveis. Aí se supõe um mecanismo hematológico da fisiopatologia do coronavírus. Ali nós temos o dímero D, produto da degradação da fibrina, e uma imagem radiológica normal. Tá certo? Já na fase 2A, nós temos a inflamação pulmonar, tá? Sem hipóxia ou sem dispneia, tá? Então, ela é confundida geralmente, ela radiologicamente, o raio-x não demonstra uma imagem específica, tá? Você tem ali uma pneumonia de aspecto viral, unilobular, intersticial leve, tá? Com cerca de 20 até 25% de comprometimento. Mas isso aí não chega a alterar a saturação de oxigênio, que se mantém ali próxima a 96%. Nessa segunda fase, as transaminases, tá, que são as enzimas hepáticas, elas ainda estão normais, significa que você não teve um comprometimento hepático, tá? Você pode ter a LDH desidrogenase lática, também pode estar já ter voltado um pouquinho ao normal, porque ali na fase inicial você tem a presença do vírus. Então a presença do vírus ali ela causa um impacto inicial que dá essa subida nesses índices. Mas depois que o vírus não está mais presente, esses índices tendem a voltar à normalidade até que se agrave novamente em uma fase posterior. Então nós temos ali uma normalização do LDH e os linfócitos eles ainda podem estar ali levemente baixos, mas não tão baixos quanto na fase inicial, tá certo? Essas transaminases hepáticas normais, que seriam as enzimas hepáticas, há de se abrir um parêntese aqui
Por quê? Essas transaminases hepáticas, elas também podem sofrer por três motivos, né? O primeiro seria a presença do vírus no fígado, tá? O segundo motivo seria a inflamação do organismo após o contato com o vírus localizado principalmente no fígado, devido à ligação, né, entre os receptores de enzima conversora de angiotensina a nível dos hepatócitos. Então você pode ter uma reação inflamatória ali. E terceiro seria a alteração dessas transaminases devido ao uso de medicamentos, tá? Que geralmente podem levar a uma sobrecarga hepática. Lembrando que o laboratório do nosso organismo é o fígado, então medicamentos que são hepatotóxicos podem também levar a esse aumento de transaminases. E na COVID, como é uma doença sistêmica, muitos dos medicamentos utilizados para combatê-la pode ter esse efeito colateral, que é justamente causar uma lesão hepática que pode também ser reversível. Depois, na fase 2B, é uma fase já que tende-se à gravidade, e essa gravidade ela é evidenciada pela inflamação, tá? É uma inflamação mais exacerbada que gera hipóxia, tá? Ou seja, os alvéolos pulmonares não estão dando conta de absorver ali o oxigênio. Então você tem a dispneia, que ela é verificada pelo aumento dos impulsos respiratórios por minuto, o cansaço excessivo. Dizem que é um cansaço que parece que você não consegue levantar da cama. Fala que é uma coisa assim debilitante mesmo, que você perde assim as forças para fazer uma atividade simples, devido justamente à falta da oxigenação adequada. Então, o organismo inteiro, como um todo, ele vai sentir essa hipóxia, tá? Um padrão radiológico, já através da tomografia computadorizada, já pode mostrar mais de 50% do pulmão afetado, geralmente de forma bilateral, tá certo? Com opacificação do tipo vidro fosco bilateral. Você tem ali uma relação da pressão de oxigênio e FO2 superior a 300, que seria um parâmetro visualizado na gasometria arterial, um aumento das transaminases, que pode ser por esses três motivos que eu falei: a presença do vírus, o impacto que o vírus causou no fígado, ou a inflamação que o organismo desenvolveu, ou a ação de drogas hepatotóxicas para o tratamento como um efeito colateral. Então você tem ali a lesão hepática, os hepatócitos, lembrando da enzimologia, eles liberam essas enzimas hepáticas, e elas vão passar do espaço intracelular para o espaço extracelular, fazendo com que seja detectado por técnicas bioquímicas específicas. E nessa fase você tem sempre uma saturação de oxigênio inferior a 93%, tá? E depois, na fase 3, novamente, né, nós temos a fase do choque, que devido à tempestade de citocinas, que são substâncias vasoativas, vasodilatadoras, que dificultam ainda mais o transporte do oxigênio, fazendo com que o coração tenha que trabalhar mais, fazendo com que o pulmão tenha que trabalhar mais, e sem as devidas condições. Juntando a isso, nós temos os quadros de coagulopatia e o quadro de infecção oportunista. Então, a chance de óbito nessa fase é muito grande. Então, depois, por isso que o manejo da pessoa com Covid que chega a essa fase, num estágio de internação com intubação,
ela tem uma probabilidade de óbito muito grande. Então, é por isso que é uma doença que causou esse colapso no sistema de saúde, justamente por estagnar o sistema de saúde, por ter pacientes com manejo muito difícil, que geralmente ocupam uma vaga de CTI por muito tempo, e se uma população muito grande for exposta ao mesmo tempo a essa virose, a probabilidade dessas pessoas necessitarem ao mesmo momento de uma unidade de terapia intensiva seria grande e causaria inevitavelmente um colapso, onde pessoas morreriam literalmente na porta do hospital, numa fila de espera para entrar num respirador. Passando aqui. Então, na fase da replicação viral, o quadro clínico, os sintomas mais frequentes são aqueles que nós já discutimos anteriormente, nem vou repetir, né? Dando ali uma ênfase para anosmia e algesia, que seriam efeitos relacionados à infecção do vírus a nível neurológico. Nós temos sintomas menos frequentes, mas todos esses sintomas menos frequentes, eles são utilizados como protocolo para você identificar uma síndrome respiratória com potencial de ser coronavírus, tá? Então, quando você chega lá no centro de atendimento de doenças respiratórias, todos esses aspectos serão levados em conta. Se você teve anorexia, que é a falta de apetite, dor de garganta, a dor de cabeça, dor torácica, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômitos, conjuntivite, congestão nasal, hemoptise, que é tosse com sangue, confusão mental. Então, todos esses quadros aí podem ser potenciais causas de coronavírus. Então, até alguns médicos hoje entram num certo debate em relação à criação dos centros de atendimento à doença respiratória para separar, vamos dizer assim, o pronto-socorro convencional do pronto-socorro Covid. Por quê? Porque esses sinais e sintomas são muito inespecíficos. Então, não quer dizer que uma pessoa chega lá no pronto-socorro normal com dor no peito e essa dor no peito não pode ser uma causa, uma consequência, vamos dizer assim, vascular do coronavírus que gerou uma coagulopatia, uma lesão vascular que está gerando ali um pré-infarto, vamos dizer assim. Entendeu? Então é complicado você separar hoje os pronto-socorros por especialidade, né? Um pronto-socorro convencional de um pronto-socorro Covid, devido à classificação de sintomas serem muito inespecíficas. E é uma coisa que já está se desfazendo a nível de Brasil. Hoje os pronto-socorros estão novamente se unificando, né? Inclusive vai ocorrer aqui essa unificação novamente e vai ter uma triagem interna, né, nos casos mais suspeitos, mas teoricamente todas as pessoas hoje num quadro que vivemos hoje de infecção comunitária são potenciais portadores, transmissores e podem desenvolver a Covid-19. Por isso, inclusive, que eu entro no assunto que as aulas não podem voltar. As aulas simplesmente, se não for destinadas a atendimento da população, conforme foi colocado nos protocolos, elas não podem voltar, porque imagina só o potencial que essa doença tem naquelas pessoas que estudam fora e precisam pegar uma van e vêm para a faculdade. Dali elas têm uma convivência entre os amigos de sala, e os amigos de sala podem, a partir dessa convivência, levar o vírus para dentro da casa, onde você tem uma pessoa que tem uma comorbidade que ela pode se tornar vítima fatal dessa doença. Então, essa via comum que ocorre
educação é o problema mais grave e é o fato mais crucial em relação à volta das atividades depois do coronavírus, né? E realmente o que se discute em relação a isso é que é inviável o retorno às atividades escolares, tá certo? Sinais de gravidade, como eu já falei anteriormente, frequência respiratória, saturação de oxigênio em idosos com menor que 96%, comprometimento pulmonar maior que 50%, hipotensão, piora clínica da doença de base. Tá? A febre pode não estar presente em alguns casos, como por exemplo nos extremos de idade, imunossuprimidos ou que tenham utilizado medicamento antitérmico. Tá? Então, já pegando esse gancho aí, na primeira fase, uma das terapias contraindicadas seria terapia com corticosteroides, tá? Com cortisona. Por quê? Na primeira fase, você tem uma fase de replicação viral. E como nós não temos uma imunidade firmada contra esse vírus, ou seja, nós não temos anticorpos, nós temos apenas a nossa defesa celular. E o que é a defesa celular? A defesa celular seria a ação direta de células combatendo o vírus através da fagocitose, né, da destruição de células infectadas, da emissão de citocinas que vão ser ali agressivas ao vírus. Então seria essa guerra química que ocorre na primeira fase. Daí que nós temos até os primeiros sinais e sintomas da presença do vírus. Se nós ingerirmos nessa fase, na primeira fase, corticosteroides, os corticosteroides eles têm a característica de diminuir a resposta inflamatória celular. Ou seja, ela abre o caminho para que o vírus replique de forma mais tranquila e pode causar uma maior consequência se essa pessoa desenvolver a doença em fases seguintes. Ela abre uma maior possibilidade dessa pessoa desenvolver formas mais graves da doença justamente por inibir aqueles primeiros soldados que seriam ali a linha de frente no combate contra a replicação viral. Tá? Então, nessa primeira fase é desindicado o uso de corticosteroides. É indicado apenas a utilização, né, de medicamentos paliativos, no caso analgésicos e antitérmicos, tá? Para tirar dor e febre caso ocorra. E a cortisona ela já tem aplicação terapêutica a partir da segunda fase, que seria o início da fase inflamatória, que aí você já não tem a replicação viral e você precisa realmente modular a resposta inflamatória, você precisa controlar essa resposta para que o seu organismo não exceda-se e ocorra aquelas consequências não desejáveis, que seria a fase 2B, e a fase 3, que seria a fase hiperinflamatória. Tá certo? Bom, com relação a diagnóstico laboratorial, nós temos várias formas de diagnóstico, que seria o diagnóstico molecular, a sorologia, IgM e IgG, sorologia IgA e os testes rápidos IgM e IgG. Então, o princípio do teste aí de biologia molecular seria a detecção do material genético viral. O coronavírus é um RNA vírus, então essa técnica de PCR, eu vou explicar mais lá para frente, ela vai ampliar esse RNA viral e vai permitir que você identifique a presença ou ausência desse vírus. Tá? É necessário nessa fase que o vírus esteja em fase replicante para que ele possa ser de forma mais eficaz detectado. Então o RNA dele tem que estar em replicação, que aí você tem uma maior chance. Então,
para o RNA estar em replicação, você tem que utilizar essa técnica de forma precoce, tá? Nos primeiros dias de sintoma ou mesmo quando você faz uma busca ativa de pacientes assintomáticos, né? Então aqueles drive-thru que fizeram, por exemplo, lá na Coreia, onde eles fechavam vias expressas e metiam o cotonete no nariz de todo mundo, era justamente para você ter a possibilidade de identificar pessoas assintomáticas que seriam justamente vetores de transmissão pessoas com grupo de risco, que poderiam vir a desenvolver a fase grave da doença. Então, o RT-PCR ele tem justamente essa finalidade, é uma finalidade de identificação precoce da doença. Agora, a sorologia IgM e IgG depende da formação dos anticorpos, ela é feita no soro, né? E ela depende do tempo de formação dos anticorpos de classe IgM, que são anticorpos menos específicos, são os primeiros anticorpos a serem produzidos no combate do vírus. Depois que você apresenta esse vírus às células que são responsáveis por apresentar antígenos aos linfócitos que vão produzir anticorpos, essa fase demora cerca de 15 dias após o período de incubação. Então, nós temos aí o período de incubação que dura de 4 a 14 dias. Depois que o vírus começa a efetivamente causar os primeiros sinais e sintomas, nós temos aí até 15 dias para começar a aparecer os primeiros anticorpos de classe IgM, que são anticorpos um pouco menos específicos, que têm uma função imunológica menos eficiente contra o vírus, mas que depois vão ser produzidos os anticorpos da classe IgG, que aí sim já tem uma avidez maior contra esse vírus. Eles são anticorpos mais eficazes, mais específicos e que vão perdurar por mais tempo no nosso organismo, nos protegendo por um determinado período cíclico, né? É uma coisa que ocorre com algumas doenças, a permanência desse IgG, a pessoa fica imunizada. Agora, determinados micro-organismos não permite que essa imunização seja vitalícia, né? Por exemplo, o vírus da gripe, nós temos que tomar vacina todos os anos, porque a vacina permite uma criação de anticorpos que vai nos proporcionar uma determinada imunidade até esse vírus sofrer uma mutação nas suas neuraminidases e hemaglutininas, né? Então, fazendo com que todo ano tenhamos que fazer um reforço, tá? Então, já a sorologia IgA, a detecção de anticorpos do tipo IgA, alguns trabalhos científicos dizem que esses anticorpos podem se mostrar um pouco mais específicos, dando menos reações falsos positivas e falsos negativas. Mas o que eu posso falar para vocês é que qualquer estudo em relação ao coronavírus este ano é um estudo muito precoce, é um estudo que está sujeito a diversas mudanças, inclusive tudo que eu falei aqui para vocês. Podem vir novos estudos que criem outras linhas de pensamento ou explicação acerca desses mecanismos, mas o que eu trouxe hoje para vocês seriam aqueles mecanismos propostos nos ensaios atuais. E depois nós temos ali a linha de teste rápido IgM e IgG, que foi a maior gambiarra que ocorreu no mercado de análises clínicas, né? Liberaram diversos testes com baixa qualidade, baixa especificidade contra o coronavírus, sem o devido registro dos órgãos de saúde, que fez com que várias pessoas tivessem resultados falsos positivos, principalmente. Porque o falso positivo, geralmente nos testes imunológicos, não deve ser encarado de forma, vamos dizer assim,
como se fosse um erro analítico, porque esses testes rápidos eles são sujeitos a reações cruzadas. Porém, não se esperava isso de forma tão grande com o coronavírus por ser um vírus novo. Mas esses testes acabaram por confundir a conduta clínica dos médicos, porque verificou que a quantidade de reação cruzada que acontecia com esses testes era maior do que a verificada com outros testes realizados para outras doenças. Então, esses testes rápidos mais confundiram a cabeça dos clínicos do que ajudaram. Beleza? Pessoal, eu vou parar por aqui para dar um intervalinho e vou gravar essa parte aqui e logo logo nós começamos com o restante. Beleza? Alguma pergunta aí?